Agora sim, a Lei Geral de Proteção de Dados, criada em 2018, é uma lei que regula o tratamento de dados pessoais de clientes e usuários por parte de empresas públicas e privadas. Ela entrará em vigor em agosto deste ano e ainda gera muita dúvida e correria por parte das empresas que devem se adaptar à nova lei. No nosso bate-papo de hoje, para falar sobre o assunto, eu recebo a advogada especialista nesse caso, né, Lívia Cunha Fabor. Bom dia, Lívia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bom. Vamos tentar primeiro entender e explicar para quem está assistindo o que seriam os dados de uma pessoa. Vamos por aí primeiro, né? Sim. No contexto da lei, logo nos primeiros artigos, fica muito claro que dado pessoal é tudo que é passível de identificar uma pessoa física. Então, logo nos primeiros artigos, no início da lei, a gente identifica que a lei o foco é garantia dos direitos dessa pessoa física sobre seus dados pessoais, que é todo e qualquer dado que é passível de identificá-la. Então, nome, CPF, RG, uma coisa que não está muito na nossa cabeça, mas a nossa imagem é um dado pessoal. Se você vai em algum lugar, tem uma câmera de segurança, sua imagem está sendo captada, aquela sua imagem é um dado pessoal. A lei também faz uma diferenciação entre dados pessoais que são sensíveis, que são os dados médicos, de origem racial, origem sindical, filiação sindical, orientação política, que eventualmente em algum processo seletivo ou em alguma política de diversidade e inclusão você pode eventualmente prestar esses dados, e até mesmo dados médicos que podem estar dentro da empresa, como o exame admissional, o exame demissional, atestados médicos que passam pela nossa mão. Ou seja, não é só redes sociais, internet, não. Dados envolvem muita coisa, Isso, né? O escopo é muito amplo. Se a gente para pensar, os dados pessoais estão dentro de uma organização em toda a parte. E aí, a partir de qual momento surgiu a necessidade de criar essa lei? Bom, a comunidade internacional já está bem avançada em relação a isso, mas é um produto também da modernidade. Hoje em dia, a gente tem uma dependência muito de cadastros, de banco de dados, que antigamente a gente não tinha. Então, a legislação ela sempre vai se adaptando aos problemas que vão aparecendo para regular a convivência em sociedade. Uhum. Mas ainda, como a comunidade internacional já tinha se organizado na Europa, então a lei foi aprovada em 2016 e entrou em vigor em 2018, e os Estados Unidos já têm uma cultura de proteção de dados e privacidade muito antiga, sendo que cada estado regula sua lei de proteção de dados local, não faria sentido o Brasil não ter, porque isso quer dizer... a gente tem muitas empresas multinacionais, estrangeiras atuando aqui no Brasil, então que teriam uma conformidade em seus países de origem, mas quando mandasse aqui uma informação aqui para o Brasil, essa informação ela não estaria balizada por nenhuma obrigação de proteção de dados. Você até falou antes sobre o apoio dos Estados Unidos à entrada do Brasil na OCDE. Essa é uma condição, o país ter uma legislação de proteção de dados é condição para você estar na OCDE. A OCDE ela impõe uma série de normas de conformidade, proteção de dados é uma delas. Então é muito importante para que o Brasil continue recebendo investimentos estrangeiros, para que o Brasil seja bem visto na comunidade internacional, que essa lei, que vai entrar em vigor em agosto de 2020, ela tenha realmente efetividade, que as empresas se adequem aos termos da legislação. Ou seja, o Brasil não pode ficar para trás nesse assunto, né? De jeito nenhum, isso vai ter um impacto econômico muito grande. E como as empresas, principalmente as empresas, mas que tem que se adaptar até esse prazo, né, em agosto, como elas estão fazendo? Elas estão, que pé elas estão, né? Estão correndo atrás? Como que você está vendo isso? Algumas sim, eu acho que desde a lei é de 2018, então 2018 foi aquele momento de chegou um tema novo, 2019 é aquele momento de vamos entender esse tema novo, mas agora 2020 é o momento que todas realmente estão correndo atrás de estarem... O prazo já está aí, já. Né? O prazo já está aí. Por quê? Porque muitas demoraram a ter um entendimento que dados pessoais permeiam todas as atividades. Antes estava muito naquela cabeça de minha empresa não é um Google, não é um Facebook, então não tenho tantos dados pessoais em casa. Sendo que todas têm, toda e qualquer
qualquer empresa vai ter dados pessoais dentro de casa, porque você vai ter dados pessoais dos seus funcionários que se cadastram no momento da admissão ou no momento que mandam até seus currículos, que tem uma série de dados pessoais. Você vai ter dados de clientes, dados de fornecedores, procurações que são outorgadas para despachantes, para escritórios de advocacia. Enfim, se você avaliar as atividades, você vai verificar que você tem uma série de banco de informações, banco de dados, mais ainda se você tem um contato com o público, né? Se você tem um e-commerce, se é uma empresa varejista, então, mas indistintamente todas vão ter dados pessoais dentro de casa. E desde uma empresa muito grande até uma empresa pequena. Eu costumo brincar, até para a padaria da esquina que você liga para fazer um pedido e que esse pedido vão te perguntar qual que é o seu nome, qual que é o seu endereço, eventualmente qual que é o seu CPF, assim, para você fazer uma transferência bancária, tudo. Então, desse pequeno negócio que vão ter esses dados pessoais anotados ali, caderninho. O caderninho vai ser o banco de dados. Há uma plataforma digital altamente sofisticada que vai ter várias integrações, vários softwares, várias interações, não só internas como externas. Sobre a adequação, eu acho que no primeiro momento muitas empresas estavam naquele pé de não tenho dados pessoais e agora todas já entenderam que tem. E aí as ações de adaptação estão caminhando de acordo com o volume e o nível de risco que esse negócio tem. Então, por isso que é muito importante você fazer um mapeamento, uma avaliação de falar, bom, o que é o meu negócio, qual que é o ponto de contato com dados pessoais que eu tenho, qual que é o nível de dependência que eu tenho desses dados, se você é uma empresa de e-commerce, se você tem uma comunicação muito intensa com o público, você vai ter uma base de dados muito grande. E quais são as medidas de segurança que você adota para que esses dados não vazem? E aí as pessoas também ficam muito assim com a cabeça de hackeamento, eu vou ser invadido por uma pirata virtual, sendo que hoje em dia você não precisa de muito para um dado pessoal sair da sua organização. Você tem celulares que você pode bater uma foto e eventualmente captar alguma informação. Já é um dado. Já é um dado. Você pode imprimir planilhas e levar para casa e essas planilhas se perderem. Eu brinco, você às vezes leva um notebook para algum lugar, para uma reunião, esse notebook está com uma série de informações, pode ser roubado, pode ser perdido, e aí o que acontece? Esses dados caem aí em mãos erradas e a exposição vai totalmente para a empresa. Essa lei ela tem uma penalidade muito, muito alta, né? Isso que eu ia falar. Então as empresas têm que se regular, têm que ir atrás, porque vem a penalidade, vem uma agência também reguladora que vai estar de olho. Hoje em dia, quando a lei saiu, muita gente falou, talvez, será que essa lei vai pegar tudo? Será que vai ter como fiscalizar? O Ministério Público já se antecipou e já está fiscalizando as leis de proteção de dados que existem no Brasil. O Brasil tem uma série de obrigações de proteção de dados, só que pulverizadas em outras leis. Então, no Código de Defesa do Consumidor, na Lei do Cadastro Positivo, no Código Civil, existem várias leis que têm obrigação de você ter, no Marco Civil da Internet, que você tem a obrigação de proteger dados pessoais que estejam sob a sua guarda, sob o seu tratamento. Então, o Ministério Público já está educando as empresas, fiscalizando essas obrigações que já existem nessas leis. A partir da Lei de Proteção de Dados, em agosto de 2020, além de termos mais obrigações que vão ser impostas, de você ter a figura do encarregado, que vai ser uma pessoa que vai responder pela sua empresa em relação ao cumprimento dessa lei, em relação de você ter ali um relatório de impacto periódico de tratamento de dados pessoais, de você ter assim, uma visão mais amarrada, mais concentrada, você ainda também vai ter a Agência Nacional de Proteção de Dados, que vai ser um braço administrativo, né? Você tem o Ministério Público fazendo aí o controle, sendo esse fiscal da lei, mas você tem aí essa autoridade que vai ser um órgão regulador e que vai estar preparada para aplicar as sanções, que dentre elas multa de 2% do faturamento bruto ou limitado ao valor de 50 milhões por infração. Então, às vezes, se você tem 2 infrações, você vai ter aí uma multa de 100 milhões para pagar. E uma que eu acho muito ruim, dentre outras sanções, uma que eu também acho, além da multa, que eu acho péssima,
é a questão da publicização. Você vai ter que dar a publicidade que você foi punido, que você teve um vazamento. Você vai ter que ligar para as pessoas para dizer que você sofreu um vazamento. E isso vai gerar um contencioso. As pessoas vão poder entrar com ações contra você, dizendo que você não tomou as medidas de proteção de dados que você deveria adotar. Então, ainda tem esse viés. Além da multa... Que para uma empresa pode ser... Pode ser uma bola de neve, Exatamente. né? Sem fim. Então, e você vai ter essa obrigação de avisar, né? Então, você vai ter que se expor de uma forma muito negativa ao mercado. E a gente está falando das empresas, né, Lívia? E aqui o Wallerson Carvalho, acho que é o Wallerson, me corrija aí se eu estou falando errado, ele falou assim: quando o consumidor tem seus dados pessoais distribuídos sem sua devida autorização, como recorrer a este fato e principalmente se preservar que o mesmo não ocorra? Agora é para nós, né? Como a gente faz se nosso dado for vazado, ou como a gente se informa numa empresa como eles estão cuidando dos nossos dados? Certo. A partir da Lei Geral de Proteção de Dados, você vai ter a figura do encarregado, e esse encarregado ele vai ter que estar indicado no site da empresa. Então, você vai poder procurar no site da empresa... É obrigatório. É obrigatório. No artigo 41, parágrafo 1º, tá lá que você vai ter que indicar no seu sítio eletrônico, né, no seu, lá, o aportuguesamento do seu site, você vai ter que ter o nome e o telefone. E essa pessoa, esse consumidor, vai poder ligar e vai falar: olha, eu quero... Não só sobre vazamento, ele vai ter direito de acesso, ele vai ter direito de retificar informações e vai falar: olha, eu quero saber o que vocês têm em relação a mim, como meus dados estão sendo usados. Olha, eu autorizei meus dados para emitir nota fiscal de um produto que eu comprei, mas eu não autorizei para me ligar e fazer marketing e promoções, né? Então, a empresa ela tem que garantir que vai ter esse encarregado. E também a transparência. Você, no seu site, nas suas políticas de privacidade, que tem que estar claras, elas têm que estar fáceis de entender, disponíveis, a pessoa vai poder consultar e entender como é que os dados pessoais dela vão ser tratados. Caso ela não tenha qualquer composição, vai poder eliminar esses dados, vai poder falar: encarregado, eu quero que elimine, eu não quero mais que... exceto por algumas hipóteses também. Então, por exemplo, não, eu preciso manter esse dado para fins de obrigação de cumprimento com a Receita Federal, de obrigação legal, de cumprimento de normas e regulamentos, então eu não posso eliminar. Mas essa resposta, ela tem que ser prestada, o porquê não pode ser eliminado, e se tiver uma informação que não serve àquele propósito que está sendo informado, eu quero que elimine os meus dados. Olha, seu CPF, seu nome, eu não posso porque você teve uma transação financeira, eu preciso prestar isso aqui pelo período de guarda da Receita. Mas, olha, eu não quero que fique aí a minha opção política que eu coloquei no cadastro. Essa informação, ela não é relevante para esse cumprimento dessa obrigação legal. Então, ele tem direito que seja retirado, e ele vai ter que ter uma trilha de auditoria, alguma coisa que a empresa comprove que atendeu esse consumidor, porque senão ele pode reclamar tanto para o Ministério Público, que já tem no site dele, no site do Ministério Público, Distrito Federal e Territórios, já tem uma comissão de direito de proteção de dados que essa pessoa pode submeter uma reclamação, e aí eles vão apurar de acordo com a conveniência da denúncia, os elementos da denúncia. E essa pessoa também pode buscar na Justiça e na própria Autoridade Nacional de Dados. Ou seja, tem que dar um comprovante. A empresa tem que dar um comprovante para o consumidor do que está fazendo com esses dados e atender às demandas que esse fizer atendendo à Lei de Proteção de Dados. O titular de dados ele vai ter uma série de direitos, dentre os quais auditoria, eliminação desses dados, acesso, verificação do que você tem, do que você não tem. Então, a transparência é um dos princípios que vai pautar essas relações no escopo da Lei de Proteção de Dados. E o que pode acontecer de mais grave, assim, com esse uso dos nossos dados? E aí, se acontecer... Faz isso, fala com o encarregado, mas também procura a Justiça para lidar? Procura a Autoridade Nacional, pode procurar a Justiça, porque o encarregado de proteção de dados ele vai ter que te dar uma resposta, ou seja, você já vai ter elementos ali para entrar com alguma ação judicial, para reclamar que os seus direitos garantidos pela Lei Geral de Proteção de Dados como um titular não foram respeitados. O Miro está falando aqui, essa última multa aplicada ao Facebook, se não me engano, 6 milhões, foi muito leve. Como
a maior rede social não devia ser muito maior para que servisse de exemplo para as empresas que manipulam nossos dados pessoais? Bom, a lei, as multas, elas são aplicadas, os 50 milhões de reais e lá na Europa 50 milhões de euros, são balizadas também de como o incidente de segurança, qual foi a infração. Então, existem certos fatores mitigantes, por isso que é muito importante a empresa estar adequada e ela investir em meios técnicos razoáveis, treinamentos do seu pessoal, para que o incidente ele tenha uma resposta rápida, para que ela consiga comprovar que aquele foi um incidente, olha, isso fugiu ao nosso controle, isso fugiu uma pergunta que é feita a mim, na qualidade de advogada da área, poxa, mas se invadem a NASA, se invadem o Pentágono, como é que eu vou me proteger de hackeamento, tudo? Contra esses, você não vai ter realmente assim como se defender. Né? E aí você consegue demonstrar isso para a autoridade nacional ou para o próprio Ministério Público, você consegue demonstrar. Fala, olha, realmente, eu comprei todo o arcabouço de segurança, eu treinei meus funcionários, eu fiz tudo que estava ao meu alcance e realmente eu não consegui prevenir. E aí vai responder no limite da extensão do dano. Uhum. Agora, se você não fez nada, se você não respondeu rápido a esse incidente, se você não conseguiu detectar, provavelmente a aplicação dessa multa de 6 milhões não levou em consideração o volume de tratamento do Facebook e o core business do Facebook, mas sim como o Facebook respondeu a essa infração. E só para a gente encerrar, ele trouxe essa questão do Facebook, né? Mas também citou outros exemplos aqui antes para mim, que é interessante para a gente entender como acontece muito esse uso indevido de dados, né? Por grandes empresas, enfim. Sim. Uma coisa que eu sempre costumo dizer, você pode ter o melhor arcabouço de segurança, o melhor firewall, o melhor antivírus, melhor tudo contra a prova de hacker da NASA. Mas você precisa treinar as suas pessoas. Então essa semana teve um caso da Amazon, que é uma empresa que tem um volume de tratamento de dados muito grande, porque é um e-commerce, todo mundo vai lá, compra seus produtos, faz seus cadastros, tudo. E o vazamento foi por funcionários, né? Então essas pessoas foram inclusive demitidas porque elas usaram uma base de dados da Amazon indevidamente para uso que não era concretização de negócios da Amazon. Então, conscientizar o seu colaborador, o seu funcionário, que ele também pode ser um foco de vazamento. Se ele tira uma foto e capta alguma imagem do computador, se ele faz uso do celular corporativo nas suas atividades e eventualmente perde esse celular e ele não avisa a tempo, ou ele só vai avisar, perdeu no happy hour da sexta, só vai avisar na segunda. Tem que ter um treinamento para resposta rápida de incidentes, tem que ter um arcabouço para detectar rapidamente incidentes de segurança e também não só seus. Hoje em dia a gente tem aí vários terceiros que interagem com as nossas empresas, então terceirizados, parceiros de negócio e com quem a gente troca dados, né? Então tem casos de empresas que tiveram dados vazados pela empresa terceirizada de segurança patrimonial, né? Então, assim, tem um caso famoso do McDonald's, que foi o parceiro que... Ou seja, toda uma rede, né? Toda uma rede de terceirizados. Pensando nisso, exato, né? De terceirizados. Então, às vezes, assim, meu RH é terceirizado, minha folha é terceirizada, eu uso despachantes, tudo isso a gente está compartilhando dados com esses terceiros e a gente tem que assegurar que esses terceiros também têm o mesmo critério de excelência que nós temos. Então, é um trabalho de se adequar e fazer com que os outros se adequem, o que é bom, de certa forma boa, porque a lei é para todo mundo e acaba que o mercado se regula.